graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Resumo de Gênesis capítulo 48. Este é o capítulo em que narra a apresentação dos dois filhos de José, Efraim e Manassés, ao seu pai Jacó, o avô dos rapazes. O capítulo começa falando que Jacó está enfermo. Então José vai visitar seu pai na intenção de que antes que ele morra, ele abençoe os seus dois filhos. É importante observar que até o versículo de número 11, Jacó está contando a José e aos seus netos parte da sua história de vida. Ele faz um pequeno relato da bondade de Deus e de como o Senhor o havia aparecido em Luz, Betel, fazendo aqui referência ao capítulo 28 de Gênesis, que nós já passamos por lá. A partir do versículo 10, que relata o sonho com a escada. Gênesis 28:10 é o que Jacó está falando ao filho José e aos seus dois netos. Dentre as muitas lições, quero destacar o fato de Jacó contar aos netos a sua experiência com Deus e testemunhar a respeito da bondade de Deus. Em tempos de um avanço tecnológico tão grande, estamos perdendo com o próximo este contato. Em primeiro lugar, se deve destacar o fato de Jacó ter uma história a contar. Diante desta verdade, nasce uma pergunta: e nós? O que temos de experiência com Deus para relatar? E não estamos falando de nada sobrenatural e que nos arranque o fôlego, mas na caminhada, no dia a dia da vida, vemos a bondade de Deus, vemos o seu cuidado. Em segundo lugar, este momento fala de uma transferência de identidade, transferência de raiz, de afirmação. Os rapazes haviam nascido no Egito, mas não eram egípcios. Jacó está afirmando, carimbando, fazendo um selo, como quem diz: vocês pertencem a um povo que tem uma história e uma promessa. Vocês não são desta terra. Nós precisamos resgatar dentro de nossas casas este momento da conversa, do olho no olho, da mesa. Nós precisamos arrancar das nossas mesas, no momento das refeições, o celular, o tablet. Estes aparelhos têm nos aproximado dos que estão longe e nos distanciado aqueles que estão perto. Às vezes, na nossa frente, no momento da refeição, precisamos olhar nos olhos, falar, contar das nossas vidas e compartilhar. Precisamos voltar ao olho no olho. Precisamos contar as nossas histórias aos nossos filhos e também aos nossos netos. Neste capítulo, fica clara a adoção que Jacó faz com os dois filhos de José. Eles passam a serem contados como filhos de Jacó e fazem até parte da contagem nas 12 tribos de Israel. No capítulo acontece algo interessante, que é o fato de Jacó cruzar os braços, inverter as mãos e colocar a sua mão direita sobre Efraim, que era o mais novo, quando por ordem natural a sua mão direita deveria ser posta sobre a mão de Manassés, que era o mais velho. José não gosta daquilo, por não entender, porque ele tem uma lógica, mas quem sabe pensou que o seu pai fazia aquilo porque já estava velho, não enxergava bem por causa da idade. O velho Jacó estava consciente e estava na direção de Deus. Deus ali estava deixando claro a sua soberania. Ele escolhe a quem quer, abençoa a quem quer e quando quer. Ele é o Deus que muda a ordem natural das coisas, porque Ele é Deus. Descanse no Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.